Como eram os continentes durante a Era do Gelo? Estamos tão familiarizados com a geografia do nosso planeta que é difícil para nós imaginarmos como era a geografia quando o mundo estava coberto de gelo há mais de 10 mil anos. Hoje, vamos tentar mostrar como nosso planeta parecia quando o frio e o gelo estavam presentes em todos os ecossistemas, quão significativas eram as diferenças em relação à Era Moderna e quais lugares deixaram de existir após a Era Glacial. Bem-vindos ao canal Mente Inquisitiva. Inscrevam-se e vamos explorar juntos o mundo do conhecimento. Os seres humanos têm habitado este mundo como espécie há aproximadamente 200 mil anos. Isso significa que ao longo da história da humanidade, testemunhamos vários períodos em que as temperaturas globais caíram drasticamente. Mas para este vídeo, vamos considerar o pico máximo da última Era do Gelo, que ocorreu aproximadamente há 20 mil anos, período em que as temperaturas estavam mais baixas. Durante esse período, estima-se que 8% da superfície do planeta e 25% da superfície terrestre estavam cobertos por enormes geleiras e mantos de gelo, enquanto hoje apenas 3% da superfície do planeta e 11% da superfície terrestre estão sob gelo. Em outras palavras, há 20 mil anos havia mais do que o dobro de geleiras do que hoje. Isso significa que no auge da última era glacial, havia um adicional de 56 milhões de quilômetros cúbicos de gelo no planeta, principalmente formados a partir da água do oceano. Isso fez com que o nível do mar caísse mais de 130 metros, porque a água que hoje está nos oceanos estava contida em massivas geleiras 20 mil anos atrás. A queda no nível do mar expôs grandes áreas da Terra que hoje estão vários metros abaixo do nível do mar, aumentando o tamanho dos continentes, várias ilhas e até mesmo conectando áreas que hoje estão separadas por oceanos e mares. A América do Sul. Hoje em dia, as únicas geleiras que existem estão localizadas principalmente em 3 regiões do mundo: Antártica, Polo Norte e Himalaia. A Antártica sempre foi a área com a maioria das geleiras e gelo no planeta. Durante a última grande era glacial, as calotas de gelo se estendiam por vários quilômetros ao redor do continente, conectando a Antártica com a América do Sul. Então isso levanta a possibilidade de que os animais no sul da Argentina pudessem cruzar o Oceano Antártico caminhando da América para a Antártica. Além de conectar a Antártica com a América do Sul, a calota de gelo da Patagônia se estendia até as montanhas dos Andes no Peru. Simultaneamente, as regiões montanhosas mais altas da Venezuela e Colômbia também estavam cobertas de gelo, formando enormes geleiras que se estendiam por centenas de quilômetros, criando um ambiente polar muito diferente do que existe atualmente em ambos os países. Hoje, restam apenas os vestígios do que um dia foram geleiras maciças que se estendiam por toda a Cordilheira dos Andes. Devemos lembrar que a água dos mares e oceanos representa um obstáculo que impede a disseminação do gelo. Portanto, sempre será mais acessível para o gelo se acumular na terra do que na água. Por esse motivo, as mudanças mais significativas ocorreriam no hemisfério norte, pois é onde se encontra a maior quantidade de terra imersa. América do Norte. 20 mil anos atrás, o que hoje é o Canadá estava completamente coberto de gelo, estendendo-se até a parte norte dos Estados Unidos. Acredita-se que as geleiras se estendiam nas áreas montanhosas desde o Canadá até o México, cobrindo não apenas o Polo Norte, mas também uma linha na parte central dos 3 países que compõem a América do Norte. A calota de gelo da América do Norte recuou e derreteu à medida que o planeta se aquecia, criando os famosos Grandes Lagos nos Estados Unidos e no Canadá. Como mencionado anteriormente, uma das mudanças mais significativas neste período foi a diminuição do nível do mar. Graças a isso, pontes terrestres foram criadas que hoje estão cobertas por água. Uma das mais famosas é a ponte terrestre de Beríngia, hoje conhecida como Estreito de Bering.
Embora hoje seja difícil acreditar que nossos ancestrais pudessem atravessar de um continente para outro através deste estreito cheio de água, milhares de anos atrás este local não tinha água. E em seu lugar, era uma planície emergida coberta de gelo que durou assim por várias dezenas de milhares de anos. Durante esse tempo, não apenas nossos ancestrais se aventuraram a explorar essas terras desconhecidas, mas também outras espécies de animais. Nesse período, houve uma expansão lenta, mas progressiva, de várias espécies de animais que se estabeleceram nos territórios da América do Norte para depois migrar para a América do Sul, em busca de climas mais temperados e plantas comestíveis. Europa. No continente europeu, a situação foi muito mais drástica, pois uma calota de gelo se formou e se estendeu das ilhas britânicas até a Sibéria. No caso do mar Mediterrâneo, muitos cientistas acreditam que se o nível do mar tivesse sido mais baixo e as placas tectônicas ainda não tivessem causado um recuo tão pronunciado como é hoje, é provável que o Estreito de Gibraltar estivesse fechado neste período, conectando a Europa com a África. Isso separaria o mar Mediterrâneo do restante dos oceanos, transformando-o em um lago gigante ou até dividindo-o em lagos menores, com uma pequena parte congelada na parte norte, que faz fronteira com Itália, Áustria e França. Além das evidentes transformações nos oceanos, a expansão da calota polar do Polo Norte teria obstruído o fluxo dos rios Yenisei e Obi, uma vez que não poderiam desaguar no Oceano Ártico. Como resultado, a água teria se acumulado na região da Sibéria, levando à formação de um extenso lago no oeste da Sibéria, com uma área que abrangeria mais de 800 mil quilômetros quadrados. Assim como nos Andes da América do Sul, uma calota de gelo também se formou nos Alpes europeus, com geleiras que fluíam em direção ao mar Mediterrâneo, enquanto na parte que atualmente pertence à Rússia, houve apenas algumas mudanças e foi coberta por grandes lençóis de gelo. Curiosamente, esta região é muito mais fria do que a América do Norte ou a Europa. Então, por que as calotas de gelo não se estenderam até a Sibéria Oriental, que é uma área mais fria? A resposta é que as correntes de ar do Oceano Pacífico transportam a maior parte da água e umidade para o leste, ou seja, para o continente americano. Por sua vez, durante este período, a superfície emergida aumentou e moveu a costa para o leste, afastando ainda mais as correntes úmidas. Na parte norte do continente, a calota de gelo e as águas recuantes drenaram completamente os mares Celta, Báltico e do Norte. Graças a isso, a Grã-Bretanha, Irlanda e Escandinávia foram conectadas por uma superfície terrestre, onde esses oceanos estão atualmente localizados. Mas mesmo que esta região estivesse conectada por terra, ela seria coberta por uma espessa camada de vários metros de gelo. Isso nos dá uma melhor perspectiva de como a Terra era irreconhecível há 20 mil anos, com geleiras e ambientes gélidos muito mais comuns do que são hoje. Ásia. O continente que sofreu as mudanças mais significativas durante a última grande era glacial foi o continente asiático, uma vez que era composto por terras mais baixas. Conexões terrestres foram formadas devido à queda do nível do mar. No caso do Himalaia, as calotas de gelo eram muito maiores do que são hoje, cobrindo partes da Índia e da China. Por sua vez, os mares rasos que cercam o Japão estavam completamente secos naquela época, então este país estava conectado ao continente asiático. Isso mesmo, há 20 mil anos, o Japão não era uma ilha, mas estava conectado à Coreia do Sul graças à queda do nível do mar. Essa conexão criou um lago maciço no interior da Ásia, fazendo fronteira com o Japão, China, Rússia e Coreia. Durante esse período, o Mar Amarelo não existia e, em seu lugar, havia uma superfície emergida que conectava a China com a Península Coreana, o Japão e Taiwan. Outra mudança significativa que seria possível observar durante esse período no continente asiático seria na região da Indonésia. Assim como no Japão, a queda do nível do mar fez com que todas as ilhas que compõem a região estivessem conectadas por uma superfície emergida que se uniria a Bornéu, Sumatra, Java e o sul da Ásia,
criando assim a região conhecida como Sundalands. Se alguém pudesse viajar de volta no tempo para observar essa parte do mundo a partir do espaço 20 mil anos atrás, ela seria completamente irreconhecível. Alguns especialistas acreditam que a região de Sundalands se estenderia até se conectar com as Filipinas. Graças a essa conexão terrestre, os animais do continente asiático poderiam migrar a pé até povoar todas as ilhas da região. Assim como o Mar Amarelo foi drenado devido ao recuo do mar, o Golfo Pérsico também foi completamente drenado, criando uma massa de terra que conectava a Arábia Saudita ao Irã e, por sua vez, conectava a Ásia ao continente africano em 2 pontos, transformando o Mar Vermelho em um lago fechado. Oceânia. Assim como a Ásia passou por mudanças significativas durante esse período, a Oceania passou por muitas mudanças. Atualmente, as ilhas da Austrália e da Nova Guiné são separadas pelo Estreito de Torres, mas durante a última era glacial, esse estreito não existia. Em vez disso, uma superfície emergida conectava a Austrália e a Nova Guiné, formando assim um único continente que também estava conectado à ilha da Tasmânia. Esse continente teria o nome de Sahul e com um tamanho de 12 milhões de quilômetros quadrados. É possível que fosse tão grande quanto a Antártica é hoje. Como se isso não bastasse, as temperaturas fariam com que a Tasmânia fosse coberta por geleiras massivas, de modo que mesmo este lugar quente e deserto não escaparia do poder das geleiras. Quanto às 2 ilhas da Nova Zelândia, teriam sido unidas em uma única ilha gigantesca, igualmente coberta de geleiras. África. Por fim, o continente africano teria sido o menos afetado pela glaciação. No entanto, as temperaturas globais significaram que não havia florestas tropicais como as que existem hoje no Congo. A África não tinha grandes geleiras como a América ou muitas terras emergentes como a Ásia. Nesta jornada, observamos como o poder da natureza às vezes é implacável e pode transformar completamente as paisagens e a natureza em que vivemos. Milhares de anos atrás, a Terra era irreconhecível devido à abundância de gelo. Será possível que um dia esse ambiente frio tome conta de nosso planeta novamente? Poderia haver outra era do gelo? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários.